Brasil. Convidado muito especial hoje, Zuzu. Olha quem tá aqui. Ele é pesquisador de ufologia há 40 anos. É fundador do Grupo de Ufologia do Guarujá. Apresenta no YouTube o programa Enigmas e Mistérios. Com vocês, Edson Boaventura Júnior. Edson Boaventura Júnior. 40 anos 40 de ufologia. anos. Quais são os mistérios? Nós não gostamos muito de mistério. Você sabe que o cérebro, ele não convive com a dúvida. Não. Isso é que é o nosso problema, o problema do ser humano. Você pode ter 99% de chance de existir um ET, mas se tiver 1%, você fala, bicho, deixa eu não pra lá. acredito. Esse é que é o nosso problema, né? Esse 1% que eu vou me segurar. E qual é o mistério da ufologia? Na verdade, a ufologia... Fala pertinho do microfone. Na verdade, a ufologia, ela é uma paraciência, ela não é uma ciência atualmente. A gente depende de outras ciências para compreender esse estudo, né? E desde que eu iniciei nesses estudos, em 1985, mais efetivamente como pesquisador, a gente utiliza a metodologia científica. Então assim, a gente também não gosta de ficar na dúvida, né? Então a gente utiliza algumas análises, né, em pousos, por exemplo, onde ocorre ali marcas e o solo geralmente fica alterado, cima de evidência. Em cima de evidência. E UFO é objeto voador não identificado. É uma... Isso. É um objeto voador não identificado. Não identificado. É algo que Em inglês, não seja... É algo que não seja... UFO é em inglês. É algo que não seja um drone, um avião, uma coisa que a gente tenha conhecimento, é baseado nisso a ufologia. Exatamente. E então esse estudo da ufologia, ele já vem aí há 70 e poucos anos, 74, vai fazer em junho, agora dia 24 de junho. E esse estudo, ele traz para nós poucas respostas ainda. Tem muita coisa louca, né, no meio aí, misticismo, esoterismo, que eu também não coaduno com esse tipo de pensamento. Eu gosto do preto no branco, de mostrar a verdade, somente a verdade desse assunto. Então, por isso que eu vou atrás do que é a moda agora na ufologia, que é os metamateriais, né? Que seriam fragmentos de objetos voadores não identificados, naves, alguma coisa diferente que através de uma análise científica em um laboratório credenciado, a gente teria aí algum metal, alguma coisa diferente. Por exemplo, eu tenho em minhas mãos... O quê? Uma liga? Porque tudo... Tipo, não tá na tabela periódica? Ó, o que significa? essa foto que está aparecendo aí são fragmentos que eu recebi de um filho de um militar do Exército e diz respeito a um caso que aconteceu em setembro de 1957, na Praia das Toninhas, em Ubatuba. E o que aconteceu lá? Um objeto desse explodiu e depois a Marinha, o Exército, foi lá recolher esses fragmentos. Alguns pescadores e também turistas ali, eram poucos, que naquela época tinha apenas 6 casas de caiçaras ali, coletaram esse material, né, que eram pequenos fragmentos, porque o objeto maior caiu dentro do mar. Depois a Marinha, junto com os americanos que estiveram lá, a gente tem depoimento... Tem registrado depoimento de pessoas, né, os caiçaras lá, que contaram tudo isso. E esse material, a princípio, ele foi entregue para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo na época, um jornal carioca. E o Ibrahim Suede depois cedeu parte desse material para o Dr. Olavo Fontes, que era um ufólogo pioneiro carioca, né, um médico, e ele trocou esse material com a APRO, que é uma entidade norte-americana. E alguns fragmentos ele levou para o Ministério de Agricultura para analisar. O que deu nisso? Na época, a tecnologista química lá, que era a Luísa, Maria Luísa, ela chegou à conclusão que era uma liga de magnésio 99,9% pura. Ou seja, por uma vila de pescadores, Praia das Toninhas, naquela época, você não tinha nenhuma metalurgia ali, era difícil você ter esse tipo de vestígio, metal, de vestígio com esse grau de pureza. E aí, outras análises foram realizadas posteriormente na NASA, na Caltech, em algumas universidades da França. E até hoje, esse material ele tem um interesse
tanto de cientistas, né, como também dos militares. E aí eu te falo isso por quê? Porque o Jacques Vallée, que é um físico francês e que também trabalha como consultor da NASA e também do Bigelow Aerospace, né, do Bob Bigelow, Robert Bigelow, né, que é bilionário lá e mexe com esse tipo de coisa. Ele está fazendo agora, nesses metais de Ubatuba, análises isotópicas. E ele já descobriu que os isótopos que tem nesse magnésio do OVNI que explodiu em Ubatuba é algo diferente do magnésio terrestre. Mas como é que sabe que é OVNI, não é um meteorito, outra coisa. Uma outra coisa? Nós fizemos esses fragmentos que nós recebemos do filho do militar, né, que é uma evidência física do fenômeno, nós levamos para análise na USP, na Universidade de São Paulo. Já fizemos 2 análises e agora estamos indo para a terceira análise, que é uma análise estrutural desse fragmento. E confirmou que seria fragmentos daquele evento realmente. E como que a gente sabe... Pode ser outra coisa. Pode ser um meteorito. Não, então, eu vou chegar nisso. E aí, como que a gente descobriu que não é meteorito? Nós consultamos a Maria Zucoloto, que é lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que cuida dessa parte de meteorítica, e também consultamos o Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista em meteorito lá do litoral. Eles expediram um laudo, analisaram a parte física e química desse metal, e eles falaram, olha, meteorito a gente tem por certeza exclusão, que então. não é, por exclusão. Então eles vão fazer por exclusão. Mas uma coisa que chama muita atenção... Sabe por quê? Só complementando isso. Porque foi constatado em meteoritos que já caíram na Terra que, no máximo, ele tem 26% de magnésio combinado com outros elementos. Por exemplo, níquel, ferro, estanfiodita, ferritonita. Essa composição não... 99,3%. A metodologia é essa, né? Eu não consigo explicar de nenhuma outra forma, então é um objeto não identificado. Agora, o que muita gente tem curiosidade, inclusive eu... Sim, né? Mas também tem a nossa ignorância. Às vezes a gente está ignorando. Você não conhece. Antigamente, se você mostrar para um povo muito antigo uma lanterna, o cara vai se assustar. Ele pode achar que aquilo é um espírito. Por quê? Porque ele não conhece a tecnologia da lanterna. Exatamente. Então, esses são os fragmentos. Sim, tá aqui. E aqui, um dos laudos que a gente fez na USP. Não, beleza. Não, a gente não tô. O que eu ia perguntar é sobre vida em outro planeta. Exato. Porque eu conheço o pessoal que fala, eu falei com isso. Muita droga, um pessoal que toma muita droga também, então não é um pessoal sério. O cara fica louco, pode achar qualquer coisa. O que tem de evidência de vida de outro planeta? Tem aquela famosa Área 51 nos Estados Unidos. Assim, o que se sabe? Olha, de ser biológico igual a nós, não tem nada. Não tem nada. Então, fica tranquilo. Micróbios, alguma vida menor, já foi detectado alguma coisa, embora não seja uma prova evidente do fenômeno. Inclusive, como co-editor da revista OVNI Pesquisa, a gente publicou agora na edição desse mês, eu trouxe para todo mundo. É uma revista. Boa. Todo mundo aí. Aqui, ó. A revista OVNI Pesquisa, e ela fala sobre Marte, né? Porque Marte está em teve o robozinho, né? Sim. E que lá já foi detectado também alguns micróbios. O robozinho lá. Mas suposições. Não, mas não dá pra viver lá. Não dá nem pra chegar lá. Então, mas não dá, a gente não dá. A gente não aguenta. A gente não, mas e os outros? Não. Dá pra ir de bicicleta. Calma, gordão. Não dá pra gente. Gordão de Varginha. Se você pegar eventos que você tá falando, porque se a gente fala assim, OVNI, se você pegar piloto de avião, porra, os caras vê direto. Na GoPro tem uns vídeos no YouTube. Piloto de avião, cara, você fala pros caras, os caras vê direto essa bagaça lá. Pilotando, cara, fazendo voo e tal. Agora, vida... Não, vocês estão equivocados. Eu sei, mas aí você tá vendo seu umbigo. Área 51. Você tá vendo seu... Tipo, você tá vendo só... Não, o que você tá baseando é só no ser humano aqui, ué. O Edson, só você vai ter essas daí. Deixa eu fazer tem a de Varginha. Uma colocação. Você já teve uma experiência de ver... De ver objetos voadores não identificados? Sim. Sim? Como foi? O primeiro caso que eu tive foi em 81, quando me despertou o interesse para o assunto. Foi em Guarujá, no bairro do Santo Antônio, eu vi um objeto
luminoso, grande, né, que hoje eu sei que seriam as naves mães, e ele soltava por baixo dele 16 objetos, saía 1, 2, e cada 2 ia para uma determinada região lá do litoral paulista. Sendo que quando ele já estava sobre Santos, lá no litoral, ele aumentou a intensidade do brilho, diminuiu e depois subiu. Esse foi um OVNI, um objeto voador não identificado, longe, um contato de primeiro grau. Agora, teve um avistamento que foi impressionante que eu tive. Eu trabalhava na época, agora estou aposentado do Banco do Brasil, era gerente lá, cuidava lá de 20 agências. Opa. E na hora do almoço, ali em São Bernardo do Campo, no bairro Jardim do Mar, já voltando do almoço, fui atravessar a Avenida São Paulo. Olhando para o canteiro, assim, para a parte de cima, eu senti uma espécie de brilho, assim, do lado esquerdo. Quando eu olhei para cima, era um objeto em forma de disco mesmo, um disco voador mesmo, aquele formato clássico, metálico e refletindo a luz do sol. Aí eu peguei um iPhone 5S que eu tinha na época. Pô, então foi agora, há pouco tempo. Foi em 2016, dia 2 de setembro de 2016. E aí eu consegui bater uma fotografia. Quando eu fui ampliar o celular para poder pegar um close desse objeto, não deu tempo. O objeto fez um movimento de L e subiu numa velocidade assim incrível. O que aconteceu depois disso, né? As fotos foram analisadas por mais de 15 pesquisadores, analistas, todos deram como autêntico. Né, analistas dos Estados Unidos, do Brasil, de Portugal, de vários lugares, da Argentina. E aí foi dado como autêntico o material. A Força Aérea me procurou também para saber sobre o caso, para me fornecer essa fotografia. E eles acharam realmente impressionante. Mas e tem não a foto? era. Tenho, vou mostrar. Boa. Eu trouxe ela aqui. Eu já vi 2 vezes também uma parada assim. Mas sóbrio. Não é sóbrio, era moleque. Eu já tenho uns 14 anos. É droga. Edson, posso Já tenho uns fazer a 14 questão anos aqui? eu vi. Conhecendo o Gordão. Você viu o Gordão? Gordão de Varginha. Eu tinha uns 14 anos, eu morava... Uma pizza voadora. Não era pizza, não. Um donut. Escuta essa aqui, irmão. Você vai gostar dessa aqui. Se Porra, liga, esse né? aqui é... Deixa eu ver. Esse aqui Esse é punk, hein? Esse O é bom mesmo. O objeto estava bem Gordão. alto. Isso aí, ó. E Gordão naquele ET. dia, depois a gente conseguiu Eita. publicar isso daí no jornal Diário do ABC. E aí algumas pessoas me procuraram falando que tinham viram visto também. o mesmo objeto, não só no dia que eu fotografei, mas alguns dias antes e alguns dias posteriores. Trouxe o peão Ou do seja, foi uma onda ufológica que aconteceu ali. Eu vi uma vez, eram 2 bolas assim, ó. 2 bolas voando. À noite? 2 bolas. Era à noite, à Uma noite. com Nutella. Sabe o que parecia? Aquelas lâmpadas incandescentes antigas, a mesma luminosidade assim. E aí ela virava uma, ficava 2, ficava uma. E aí ela foi andando devagarzinho e sumiu atrás de um prédio assim. Tava de noite. Eu tinha o quê? Uns 14 anos mais ou menos. É coisa de louco, Mas- galera. Ô, Edson, eu tenho que te perguntar aqui, Edson. Não era droga, não. Eu tenho que Depois Olha, disso, entendo. assim, se eu não tivesse visto nada na minha vida, Tinha celular. mas com esses 40 anos De pesquisa. com o que eu já vi de relatórios Sim, claro, oficiais, né, da aeronáutica, do exército, da marinha. Agora, do eu extinto tenho uma SNI. curiosidade. Oi. O que te levou a se especializar nisso? Qual foi o evento que você falou, pô, vou... Pô, você Estudar tá isso aí. 40, você é um Então, estudioso, você primeiro manja do foi negócio. esse que eu vi um objeto A experiência. que foi experiência, que eu não sabia o que era aquilo. Não era um balão, não era um objeto voador convencional. Então eu tinha aquele desejo de entender o que era aquilo que eu tinha visto. E no fenômeno dos OVNIs é que eu fui entender. Embora até esse termo OVNI eu não acho ele bem adequado. Depois, daqui a pouquinho a gente pode falar a respeito disso. Até a aeronáutica brasileira, ela foi mudando a sua nomenclatura com o tempo. Só para você, eu vou falar rapidinho aqui o histórico. Antes a aeronáutica chamava de MANI, que era Movimento Aéreo Não Identificado. Depois ela teve um projeto chamado CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi, a sede dele era aqui no 4º Comar, no Cambuci, Ipiranga, sendo que o brigadeiro José Vaz da Silva, brigadeiro Vaz, foi o que determinou a instituição desse órgão de pesquisa, junto com o Major Zani, Gilberto Zani de Mello. E eles chamavam naquela época de OANI, Objeto Aéreo Não Identificado. Depois virou OVNI, disco voador,
E mais recentemente a aeronáutica chama de tráfego hotel, porque muitas vezes são interceptadas as comunicações. Então, como a aeronáutica adotava um acobertamento sobre o assunto, começou a chamar de tráfego hotel. Mas qual que é a terminologia mais adequada? É a que os Estados Unidos está utilizando hoje, que é o UAP, que seria o FANI, né, em português, fenômeno aéreo não identificado, porque pode ser um fenômeno astronômico, natural, ou um próprio OVNI. Sim. O que a gente não pode cometer a leviandade é de falar que essas naves são extraterrestres. Sim. Né? Porque é uma hipótese apenas. Sim. Assim como tem a hipótese intraterrestre, de seres dimensionais. Que tem alguma coisa, tem. E aí eu te provo que tem. Calma, não fica nervoso. Você vai provar. Eu acho que tem alguma coisa, porque você vê muitos relatos disso aí. E na época da Guerra Fria, muitos documentos não eram divulgados. Sim. E depois da Guerra Fria, esses documentos foram divulgados e tem muito estudo que, não é... Inclusive recente Exatamente. Inclusive recente. O Pentágono liberou. Pelo Donald Trump. Não foi no final. Foi no final do mandato dele e início do Biden agora. Eu tenho... A primeira vez o Pentágono confirmou imagens na costa de San Diego, lá o cineasta Jeremy Corbell, você deve ter visto, e agora ganhou um contorno de credibilidade. A mídia pica dos Estados Unidos está repercutindo isso. Então, mas tem mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alienígena. Tem um erro. Isso ajudou a causa? Quero saber de alienígena. Esse novo Rodolfo. Deixa ele falar. Deixa eu só falar do erro que tem aí. Nos documentos da Marinha, que eu tive oportunidade de ver, eles não falam de UAP, que seria o OVNI. Eles falam de UAV, que é drone. São drones. Agora, qual a procedência daquele drone é que ele não sabe. Mas os militares, aqueles vídeos, né, que saíram... De San Diego. Um verdinho Costa de São Diego. Que é um objeto meio triangular. Aquilo lá eles... Aquela velocidade, cara? Colocaram como drone nos relatórios. Então, assim, a imprensa, de forma irresponsável ou por falta de conhecimento, que coloca como OVNI, extraterrestre, um drone. Mas, na verdade, aquilo ali é um drone. Pode ser de uma outra nação que está espionando ali, mesmo porque essas filmagens foram feitas em áreas onde você tem ali navios de guerra, algumas operações militares. Então, isso chama bastante atenção. Muito bem, eu tenho que fazer um break. É interessantíssimo. Eu acho da hora, eu gosto muito. Eu tenho uma dúvida. Você tem medo? Eu tenho medo, sabe o quê? A Terra tá mudando o eixo, cara. Isso daí, ó. Isso aí. Tem vários. Isso aí é o que vai dar. A Terra tá mudando o eixo. O polo... Você tem os polos, né? Certo. Ela tá mudando o eixo. Ixi, não vai cair então? Por quê? E o permafrost na Rússia? Ninguém fala do permafrost. Põe no Google. Do perna frouxa? Da Rússia, a gente não sabe nada. Permafrost da Rússia. Permafrost da Rússia. Isso aí. Permafrost. Permafrost, você sabe o que é? Tô ligado. Tá ligado? A camada glacial inferior, né? Isso aí é o fim da humanidade. Não, mas nós não vai ver isso, não. Pode escrever. Não é pra nossa geração. Mas nem nosso neto. Você vê, vou votar mais aqui quando isso acontecer. Deixa eu te falar, o buraco, ó, e tá aqui, ó. Tá em Santos ali, ó. Tem um buraco aqui no Atlântico Sul. E os prédios ficam tontos. Do eixo. Tá tudo zoado. Tá complicado o negócio. Quero ver. Eu quero saber alienígena. E a turma preocupada com Covid. A Sibéria, permafrost. ET de Varginha. Mas nós não vai nem ver isso aí. A tundra da Sibéria. Muito bem, eu vou fazer um break rapidinho. E o Rodolfo? O papo aqui é muito bom, tá aqui a revista. Ele manja muito. Sim, muito bom. Ó. Tem um programa no youtube.com/Enigmas e Mistérios, você pode acompanhar. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui na programação da Jovem Pan. É daqui a pouquinho, aguenta aí. Já, gente. Programa muito bom hoje. Estamos falando sobre os... Não é mais OVNI agora? Mas pode ser OVNI, né? OVNI, né? Fenômeno aéreo não identificado. Posso fazer questão? Muda muito. Muda muito. Inclusive, a gente estava falando do tráfego hotel. Isso aqui é um documento, é a nota da VIG 07 da Aeronáutica Confidencial, que fala a respeito do tráfego hotel. Então, para não dizer que eu estou mentindo, né? Tá vendo? Dá uma lida aí, ô Emílio. Aqui, ó. Tráfego hotel. É o check-in, check-out. Tráfego hotel. Tráfego hotel.
é um tráfego aéreo desconhecido observado pela população em geral. É aquilo que você vê, não é? O piloto vê no céu, tal, não sei o quê. Na maioria das vezes, esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, que são os OVNIs, seja pela forma ou pelo comportamento em voo em comum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares que a gente tem os radares do Cisdabra e tal, mas deverão ser catalogados pela 6ª seção do Estado-Maior combinado com Condabra, o 6SC, confidencial. Esse aí é um normativo da aeronáutica. Eu tenho esse aqui, é mais antigo também. Esses caras são cheios de segredo, né? Os caras não abrem a caixa preta. Caixa punk. Mas você acha que é porque a população tem medo? Eu sei. A turma tem medo, lógico. Eu tenho a caixa preta aqui da aeronáutica. Edson, você sabe. São documentos oficiais aqui da aeronáutica, originais, assinados, que mostram aqui, ó, confidencial, que da hora. Envelope Manila. Eu gosto né? Então a aeronáutica ela sempre pesquisou porque ela entende que esse fenômeno é interessante. E os metamateriais, eles vão trazer um avanço tecnológico para o mundo inteiro muito grande. Sim. Tanto é que os americanos, eles têm um acordo com o governo brasileiro já de muitas décadas. Eu tenho lá nos arquivos documentos americanos que comprovam que eles vinham aqui no Brasil para investigar casos em vários estados. Inclusive, eles, os ETs? Não, o pessoal de inteligência e militares norte-americanos. Então eu tenho documentos da embaixada, de comunicações, e datam aí desde a década de 40. Né? Sim, mas eles também... Por que tudo é confidencial? Por que eles não abrem pro povo? Pra gente ficar com medo? Não, na verdade o acobertamento existem as classificações para você ter algumas coisas que podem ser veiculadas e outras totalmente escondidas. Então qual é a classificação que a gente tem? Sigiloso, confidencial, secreto e o nível mais alto, ultra secreto. Isso está tudo normatizado. Varginha, por exemplo, ultra secreto. O ET de Varginha. E você investigou pesadamente. Pode contar pra gente aí? Mas existiu o ET de Varginha? Sim. Eita! Calma lá. Inclusive, não se empolga também aqui. Inclusive, eu esse é o Bilu. E o ET Bilu? O que eu quero... Bilu é do Super Pop. Do CQC. Chupacabras. Chupacabras é verdade. Tem um professor chamado Carlos Alberto Machado. Ele é lá de Curitiba, ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão, onde foi feito análises científicas nas amostras, até nos pelos desses animais estranhos que estiveram atacando vários animais durante aquela época que era a década de 90, 95, 90. Mas pode ser um cruzamento, né? Olha lá, então não se sabe o que seriam essas criaturas, mas como tem avistamento de OVNI em alguns locais onde teve as mutilações, né, os ataques desses animais, então pode ser que esteja correlacionado, mas não dá para afirmar 100%. E o pé grande, Yeti? Aí já é o lado lendário, né? Sasquatch, Disney. Sasquatch. E a mula sem cabeça? Peraí. Vai chacota. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma questão propositiva aqui? Porque eu não acredito, mas também não duvido dessas coisas. Eu gostaria de perguntar... Mandei uma foto para o Lucas, que era uma foto muito importante, né? A questão de censura, que é muito famosa. Eu queria saber a respeito dessa foto. E o quanto... Não, mas eu sei que é mentira. É por isso que eu estou falando. Mas eu gostaria de saber o quanto as pessoas atrapalham o estudo sério de vocês. Muita gente atualmente atrapalha o estudo sério, porque os fakes têm proliferado na internet, né? Então, vídeos que são feitos aí em programas de computador, né? Esses programas de edição. E fotografias também equivocadas. Às vezes o pessoal fotografa o efeito coma, que é reflexo, drones, né, que tem muito por aí atualmente, principalmente em zonas de alto luxo aqui em São Paulo. A gente tem esses drones modernos utilizados em segurança. Aí o pessoal mais desavisado acaba confundindo. Nada que nós recebendo, fazemos uma análise e depois a gente dá o veredicto. Muitas vezes a gente cria um monte de
inimigo. Uma perguntinha. Igual o olhar fica mandando ET Bilal. Não, deixa eu fazer uma perguntinha pro Edson. Esse lance do magnésio 99 aqui, isso é possível, você falou de metalúrgica, é possível se construir um material desse e fizeram algum tipo de análise para ver se essa estrutura talvez fosse algo pesado, que talvez poderia construir algum tipo de nave, ou carro mesmo, como você falou que isso ajuda na tecnologia, não? Olha, era possível fazer numa metalurgia, até naquela época. Certo. Só que em Ubatuba, uma casa com seis casas ali de pescadores, não tinha nenhuma metalurgia, não tem como... Não pela cidade. Eu digo, se pegaram isso e fizeram alguma estrutura para ver, o magnésio 99 é um tipo de material que dá para construir algum carro e tal, sendo que se for hoje você utiliza magnésio na parte espacial. Certo. Tá? Então, na aviação também, algumas partes do avião também pode ser utilizado, não totalmente numa concentração tão grande, porque ele é extremamente inflamável. Né? Tá, mas vamos lá. Inflamável. O que eu quero saber é o seguinte: qual é o interesse do exército de esconder isso da gente? Então, inclusive eu escrevi esse livro, OVNIs... Arquivos militares, com base em documentação da aeronáutica. Hoje a gente tem mais de 2.000 páginas de documentação. E aí eu vou te falar o porquê que eles acobertam. Por quê? Primeiro, porque eles querem deter o poder e esses metais para utilizar em tecnologias militares. Ou seja, você pega um disco voador acidentado, através do processo de engenharia reversa, você desmonta o disco, os nossos engenheiros e físicos, químicos, e depois você constrói um disco voador ou algum aparato tecnológico para utilizar com fins bélicos para dominar outras nações. Mas se porque já essa tecnologia é extremamente avançada. Mas se não já... só isso. Não, eu sei, mas a gente tá voando com o V2 ainda, é o V2 do Von Braun. Sim. Que vai lá o Manso. Teco-teco. Não, a gente já tem... é tudo os V2, pelo amor de Deus. Não, a gente tem tecnologia mais avançada. É que você não sabe. Não tem não. Não tem não. Não vem não. Você não sabe. Você conhece o Eduardo Stealth? Deixa eu te falar, porra, o que sobe lá, porra, é um V2, é um míssil. Mas é que os caras não querem colocar tecnologia pra você voar. Não quer. Lógico, numa guerra o cara vai pegar, Lógico. né? Não vem não. É que você não sabe. Eu acho que eles querem deixar a gente com medo, com a pulga atrás da orelha. Porque se eles tivessem a tecnologia, já teria. Pô, desde os anos 40 cai, não caiu. A dúvida mata a pessoa. Ele quer deixar você com medo. Agora vocês estão... Pô, como a Guerra Fria deixou a gente com medo. Quer dominar a tecnologia. O buraco de ozônio deixou a gente com medo. Depois a falta de água deixou a gente com medo. Agora é a pandemia, bactérias. Agora é o Covid. Vírus. A gente tá com medo. Ô Edson, pera um segundo. Eu acho que é pra deixar a gente... Agora, tem vírus do espaço? Eu acho que é medo, é medo. Deixa o astronauta. Edson, olhando adiante, agora tem a chancela da mídia pica corporativa, ali, grande mídia dos Estados Unidos, não tratando mais isso como um assunto tabu ou ridicularizando essa pauta. Você tem vários congressistas americanos do alto escalão tratando isso pra valer. Só se fala disso em Washington. Todo noticiário do mais alto nível tá falando, tá repercutindo sobre isso. Exagera. Tem muito artista. Não exagera. Calma, não é que tá parado. CNN, Fox O cara assiste Prime Time. O cara assiste no Prime Time. Deixa o Ronald Reagan. Já teve um momento tão propício como esse pra trazer à luz a verdade? Olha, nunca teve. Por quê? Porque os norte-americanos, eles sempre empunharam a bandeira do acobertamento. Exatamente. Desde a década de 40. E aqueles países que colaboram com os Estados Unidos, e o Brasil é um, também seguem na mesma cadência aí de acobertar, de ocultar o assunto. Mas o que acontece? O ex-presidente Trump, que também é um doidão, mas... Not a crazy guy. Edson. Para a ufologia, fez algo legal. O que ele pediu? Ele fez uma petição para que se liberasse alguns documentos, vídeos, arquivos, supostos OVNIs aí, para liberar isso para o público, porque já era um pedido antigo da população norte-americana. E isso, o que tem de novo? A gente vai quebrar um paradigma que seria dos Estados Unidos acobertar até hoje. Ele sempre fala não existe, o percentual de casos é pequeno, mas a gente sabe que é maior. Mas agora pode ser que com essa liberação que vai acontecer até o dia 25 de junho,
de 2021, a gente tem alguma coisa mais consistente. Eu não creio que eles vão falar que é extraterrestre, alienígena. Não. Isso não. Mas que existe um fenômeno desconhecido que está acontecendo aí e que foi registrado oficialmente. Então isso aí deve revolucionar as pesquisas no mundo. Tanto é que algumas nações já estão se manifestando. A China já está abrindo os arquivos para liberar também. A Rússia também. E muito me agrada saber que a Rússia, antiga União Soviética, libere alguma coisa, porque os cosmonautas russos tiveram experiências de terceiro grau no espaço. Gagarin. Ou seja, a Salyut 6... Todos os cosmonautas que estavam ali eu só tiveram... Vendo. Você assistiu o Gagarin? Não, mas deixa eu complementar. Você viu como ele foi? Ele também Gagarin. A lata que ele foi lá com a Laika. O Gagarin, cara, ele foi com uma lata. Ele foi com uma lata. Ele soltava na mão. A lata tinha que pedalar. Eu acho que não tá. Lata de marmelada. Foi depois de Gagarin. É que o pessoal fica muito gracejo. Mas tem uma coisa curiosa, Emílio. Mas deixa eu só concluir essa parte porque ela é interessante. Claro. Depois que os cosmonautas voltaram, isso na década de 80, tá? Para a Rússia, né? Eles já chegaram lá, tiveram contato com seres. Os seres saíram de dentro de uma nave, fora lá da Salyut 6, que não era nada conhecido, e ficaram flutuando no espaço e dando tchauzinho pela janela. Quando eles voltaram, eles foram para uma reunião com o presidente, na época russo, com o pessoal da inteligência e da área espacial, e tudo isso foi contado e registrado. Só que até hoje a Rússia não liberou, mas eles não escondem, eles falam que é verdade, aconteceu. Então, com essa liberação norte-americana, a gente acredita que muitos desses arquivos virão à tona. Ô Edson, eu queria que viesse o de Varginha aqui. Um assunto que a gente não falou tanto é sobre a abdução. Qual é o caso mais bizarro que você já ouviu sobre a abdução? Bizarro e convincente. Olha, eu pesquisei um caso, que foi o primeiro caso de abdução no Brasil, que aconteceu em Campinas em 1931, antes da era moderna dos discos voadores. Ou seja, porque os OVNIs discos voadores só ficaram conhecidos a partir do dia 24 de junho de 1947, com um famoso caso... Né? Não é Roswell. Roswell foi em julho. Mas isso aí foi depois da Segunda Guerra. Da Guerra Fria. Mas é o caso do Kenneth Arnold, um piloto que viu 9 objetos em forma de guri. A pataquada, meu irmão. A pataquada começou depois, na época da Guerra Fria. Os filmes e não sei o que. Estados Unidos. Eu digo o seguinte... Tem alguma coisa? Tem, mas esse negócio de aparecer um bicho... Você tá errado. Isso não. Você tá equivocado. Você tá completamente... Olha só que ele tá equivocado. Porque é impossível. Deixa eu falar. É impossível. Bob Lazar. É impossível fisicamente você fazer uma... Então, como você explica que pessoas... Mas é uma coisa, tem ouvinte falando isso. O homenzinho do Atacama. Tem ouvinte falando, a voz do povo. Ele pergunta o seguinte, Edson... Por que sempre que desce disco voador, alienígena, é num lugar distante, escuro, à noite? Porque nunca vem na Avenida Paulista ou na Times Square. Isso é um ouvinte perguntando. Tá? Lê do engano. Tem na Avenida Paulista? Não, Paulista não tem, mas tem na Praça Vermelha, por exemplo, que já aconteceu em 1989. O caso Voronezh, né? Tem vários casos assim. Mas desceu um ser? Desceu a nave. Na Praça Vermelha? Sim, e foi visto os seres que... Deixaram Lula lá. Sei lá. Desceram daquele objeto. Glaze Hoffman. E tem casos, por exemplo, em colégios... Né, que, por exemplo, tem na Austrália, tem um outro caso na África, em que teve, assim, avistamentos coletivos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica pensando, a ufologia é algo que aconteceu a partir de 47. Eu consegui localizar um jornal de dezembro de 1939, lá da cidade de São João... São João del Rei, Minas Gerais, uma cidade bem importante. E esse jornal, eu tenho até ele aqui. É um belo carnaval. Ele fala que mais de 2.000 pessoas viram um fenômeno luminoso lá. Eles não falam disco voador.
Não, mas deixa eu falar. Mas o mineiro, Toma ele pinga. geralmente... Mineiro bebe muito. pra cacete. Eu não Pinga bebo, Emílio. Ó, uma luz misteriosa move sobre o morro. Mais de 2.000 pessoas viram em 1939, ou seja, era algo misterioso. Mas pelas características descritas aqui por pessoas importantes daquela cidade de São João del Rei, tudo indica que se trate Deixa eu te falar uma coisa pra você. E o Bob Lazar lá do documentário Muito Netflix? bem. Olha, eu queria agradecer. Pra próxima. Eu queria agradecer muito a presença. Queria agradecer muito a presença. Você queria falar, devia ter feito Mas eu tentei aqui, agora o pessoal já acabou, fala demais. Você fez 3 perguntas. Fica querendo Muito bem. Varginha, se vocês quiserem que eu volte aqui, eu tenho uma pasta. Olha só. Varginha. É o dossiê. Completa, Deixa o dossiê. Falar todos os... Deixa eu só vou passar aqui, o YouTube dele, que ele tem um programa é semanal que você distribui no YouTube. Esse mês a gente está colocando vídeo todos os dias no canal Enigmas e Mistérios. Enigmas e Mistérios, é youtube.com/Enigmas e Mistérios, o site é o portalburn.com.br. O Edson, o Instagram dele é Edson Boaventura, ele é um especialista, ele está há 40 anos pesquisando, olhando isso aí, esse assunto que é muito curioso, não é? Mas eu queria saber mesmo da origem do coronavírus. Da onde veio? Aí que tá. Qual foi o ET? Assim, Aí não que é óbvio, tá. Aí que tá. Mas eu acho que não é a gente alienígena, não não, consegue, a gente não consegue. Não é alienígena, Não é? consegue Isso aí encontrar. é criado em laboratório. Tá vendo aí, ó? Vai saber, quem dê a certeza. Comunista. Então, os Estados Unidos devem ter a certeza, mas vai divulgar? É isso que eu queria saber. Da onde veio esse tal desse maldito coronavírus lá, essa coisa da China lá, que ninguém sabe direito. Agora, há uma preocupação muito grande de repente, esses seres vindo pra cá passar um vírus. Passar algum tipo de vírus que poderia ser com essa letal. não inventa não. Já estamos muito pelo amor de Deus. Tem que usar camisinha com ET. A única certeza que eu tenho é do Darf. Ele sempre vem o Darf. Esse não decepciona. Esse você consegue enxergar bem. Chega bonito. Edson, muito obrigado pelo papo. A audiência gostou muito. Você é um cara. Agradeço. Claro. Né? Eu gosto de com a vocês, gente aí. já acompanho. Boa, valeu. E eu trouxe um presente aqui pro ET. Delari. Delari. Uma carteira de Delari tá carente. Interessante, cadê ele? Cadê o Delari? Ele tá puxando algum carro. Deixa que a gente entrega. Posso abrir aqui? Pode abrir. Eu vou abrir aqui. Isso aí é interessante. Presente não é pra uma mim? revista dessa daqui. Pode abrir. Tá aqui a revista. Aqui, ó. Olha, nessa revista aqui saiu uma matéria do Renato Azevedo sobre o Batman. Vocês sabiam que o Batman já foi abduzido e tem um episódio do Batman na área 51? Aí a gente fez um quadrinho, como ele gosta do Batman, né? O Delari, bacana. Pra ele guardar aí o Alien e o Batman. Muito obrigado. Muito obrigado. Presença aqui do Edson, conversou com a gente. Mais uma vez vou passar o endereço. É o portalburn.com.br e tem também o canal no YouTube, que é youtube.com/Enigmas e Mistérios. E quem quiser a revista também é www.ovnipesquisa.com.br. A única revista que utiliza a metodologia científica e publica coisa séria. Isso é importante, porque ele é um pesquisador. É isso aí, é isso aí. Obrigado, viu, Edson, pelo papo, muito bacana. A revista é muito legal, muito bem feita, é um trabalho muito legal. Muito obrigado. E precisando voltar, eu venho falar de Varginha aí pra vocês. Todos os detalhes. Eu preciso de 4 horas. Tá bom. Posso falar tudo sobre Varginha. Vai no programa do Rogério Vilela.